Tá pronto para mais uma parada na Estação X? Aqui a gente fala de extensão universitária e de outras coisinhas da vida na universidade. Eu sou Tainá Santana e estou aqui com o professor Raul Borges Guimarães, pró-reitor de Extensão Universitária e Cultura da Unesp, falando diretamente do estúdio da TV Unesp. E aí, Raul, como você tá? Ansioso? Tudo bem, Tainá? Eu estou bastante ansioso com o debate de hoje, né? Porque nós estamos trazendo aqui a discussão da relação da extensão com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Sim. Não dá para pensar mais extensão sem relacionar com essa agenda. Exatamente. E além da TV Unesp, vocês podem nos acompanhar também pelo seu stream de áudio favorito e pelo YouTube da PROEC. Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Hoje, nós vamos parar na estação da Agenda 2030 e a extensão universitária. A Agenda 2030 é um plano global que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população mundial. Ela reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas que podem inspirar políticas públicas ao redor do mundo e promover uma vida digna a todos. O Brasil é um dos 193 países membros da ONU que se comprometeram a cumprir a Agenda 2030 e construir um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Mas o que será que a extensão universitária tem a ver com a Agenda 2030? Raul, você poderia nos ajudar a responder essa pergunta? Então, a gente já viu nas outras estação X, né, a relação da extensão com as políticas públicas. Quer dizer, todo o trabalho de extensão acaba resultando no fortalecimento de alguma política pública, né? Eu acho que a gente pode dizer, na atualidade, se uma política pública mais ampla do que a Agenda 2030, eu não conheço. Então, essa agenda foi estabelecida pela ONU em 2015, né, até 2030, nós estamos no meio do caminho, mas é um processo muito lento, né, porque isso envolve o compromisso, né, dos países, os governos em todos os níveis, o governo do Estado, os municípios, né? Então é um processo muito complexo e que a universidade tem que participar. Sim. E aí, será que as nossas convidadas vão poder nos ajudar a responder essa pergunta também? Foi pensando nisso que a gente convidou, é um prazer de receber aqui a Ana Paula Fava, assessora técnica da CETESB, e foi criadora da Comissão Estadual dos ODS. Obrigado, Ana Paula. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Acho que a Estação X vai ser um sucesso, com certeza. Legal. E convidamos também a professora Raquel Cabral, da FAAC, que é coordenadora, né, da mais nova rede temática de extensão voltada para a Agenda 2030. É um prazer estar aqui com vocês também e acredito que esse debate ele é essencial hoje na universidade. Então, para nós, da rede temática Unesp Agenda 2030, é muito importante nos envolver, nos articular com a extensão. Obrigada pelo convite. Muito obrigada a vocês. Raquel, vamos começar aqui um pouquinho o nosso debate. Conta um pouquinho também da sua trajetória até aqui. Bom, eu sou professora, pesquisadora aqui na Unesp em Bauru, atuo nos cursos de comunicação e tenho trabalhado mais proximamente do tema da violência na comunicação. E também sou mãe de um menininho de 7 anos. E nessa Como é que condição, chama ele? Joaquim. O Joaquim. E foi nessa condição de mãe, pesquisadora, professora, que eu me aproximei muito da temática da Agenda 2030. Principalmente porque pensar em como educar para garantir a viabilidade da vida no futuro me questionou, me inquietou a pensar quais estratégias a gente pode utilizar para educar as futuras gerações para a importância de cuidar do nosso planeta, né? Então foi assim que eu me aproximei da Agenda 2030, hoje já articulada numa rede de extensão, uma rede temática de extensão, junto com outros colegas de toda a Unesp, também com a Ana Paula Fava conosco. E agradecer também o apoio da PROEC, que tem nos dado para fomentar essa agenda de uma forma bem articulada na universidade, né? A ideia é que a gente possa envolver todas as dimensões, a extensão, com o ensino, com a pesquisa e com a gestão, né? Então, para a gente é um prazer. Essa sua aproximação começou com a sua relação com a UNB, não foi? Como é que foi? Sim. Você tinha um projeto com a UNB, que para nós é uma grande referência. Sim. Na questão da Agenda 2030, né? Sim, nós começamos um pouquinho antes da pandemia a desenvolver uma parceria com a Universidade de Brasília, junto ao professor Tiago Guer,
que já atuava fortemente junto à Comissão Nacional dos ODS, e a ideia era que a gente pudesse produzir um material que colaborasse com o processo de curricularização da extensão. Nós sabíamos que as universidades brasileiras estavam nesse processo, então nós pensamos num material prático, né, que pudesse auxiliar. Então, nós produzimos numa equipe muito grande de vários pesquisadores e pesquisadoras, envolvendo professores, estudantes, e desenvolvemos esse manual, esse guia. Ele está disponível hoje para download gratuitamente no www.guiaagenda2030.org. E lá a gente encontra um debate bem interessante, né, sobre como pensar diretrizes para implementar os ODS em projetos de extensão, em disciplinas, né, na área do ensino, também dentro da gestão universitária. É muito legal o livro. Eu sempre achei que você era educadora, sinceramente. Nunca imaginei, porque você tem uma preocupação muito forte com a educação, né? Sim, porque eu vejo que a comunicação e a educação, elas andam juntas, né? Ao comunicar, a gente também está participando de um processo de educação, né? Acredito muito nisso. Tá uma ali do lado da outra, né? Sim. E, Ana, eu queria saber agora como que funciona um pouco da Agenda 2030? Bom, a Agenda 2030 ela é um norteador. Ela foi criada, como o professor Raul e você também já comentou, foi assinada por 193 países membros da ONU, mas ela foi criada com a participação da sociedade civil, do setor privado, dos governos e do terceiro setor. Então, a própria ONU ela preconiza, primeiro, que as mudanças de fato ocorrerão localmente. Então, esse conceito de territorialização é muito importante, porque o Brasil, no nosso caso, é o signatário, mas a gente sabe que o Brasil tem realidades diferentes e que os estados e municípios têm que adaptar os indicadores e as metas às realidades locais, aos territórios locais. Então, esse processo de cascateamento interno no Brasil, no nosso caso, e em outros países ocorre da mesma forma, é muito importante, até chegar no indivíduo, na própria sociedade. Porque a ideia, justamente, é que os governos, o setor privado, o terceiro setor e a academia trabalhem conjuntamente para que ninguém seja deixado para trás, né? Para que nenhum indivíduo. Ela é uma agenda que foi criada. É uma agenda humanitária que tem como principal ator as pessoas, né? Então, como você mesma disse, é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E um outro ponto muito importante é que os 17 ODS devem ser vistos de forma integrada. Então, a ideia é que quando um governo ou uma academia, o setor privado, enfim, você atue prioritariamente em um ODS específico, esse ODS, por exemplo, vamos pensar no ODS número 6, de saneamento e água para todos, ele obrigatoriamente vai influenciar outros ODS. Então ele vai melhorar, vai influenciar, vai melhorar a saúde, vai reduzir a pobreza, vai... Nos nossos projetos a gente tem pedido, né, que o proponente identifique pelo menos 3. Porque também, quando a gente deixou em aberto, tinha alguns que falavam, eram uns 17. Digamos que é difícil. Porque sempre tem os prioritários, né? Mas eu fiquei muito curioso, assim, como é que você foi se envolvendo Como você com chegou... isso? Como é a sua formação? Como você chegou até aqui, a partir da Agenda 2030 também? Eu sou psicóloga de formação, porque quando eu fiz faculdade não existia a Faculdade de Relações Internacionais ainda. Mas eu acabei na PUC de São Paulo, mas eu acabei indo para a área internacional do governo, onde eu atuo há 23 anos, sempre na área internacional. E essa agenda, ela começou na Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Desenvolvimento Social e depois migrou para a Casa Civil, porque o governo entendeu que a Casa Civil é a secretaria que poderia... Articularia mais. Articularia, que é uma secretaria... Isso é no governo do Alckmin? Ou do Alckmin, do né? Alckmin. Sim. E então ficou na Casa Civil e quando eu atuei como chefe da área internacional do governo, de 2016 a 2018...
Nós partimos de um grupo de trabalho que já estava estabelecido com as secretarias e criamos a comissão estadual, da qual fazem parte 26 instituições do governo, todas as secretarias e alguns órgãos como CETESB, SABESP, PT. E assim nós começamos a trabalhar. E É a incrível. ideia... E uma coisa que eu fico pensando, como essa atividade de extensão, a sua trajetória profissional vai tomando um rumo, né? Quer dizer, você é psicóloga. Ela construiu uma carreira, né? E a através Raquel, que eu disso. sempre achei que era pedagoga, na verdade. Mas, então, é interessante, porque a comissão foi criada para conscientizar os gestores públicos, porque o Estado não conhecia, né? O governo não conhecia exatamente o que era a Agenda 2030, apesar de o governo de São Paulo sempre estar alinhado com agendas internacionais, né? Então, o governo sempre participou de eventos paralelos, por exemplo, nas conferências das partes de mudanças climáticas, de biodiversidade, participou também da Rio+20, quando começou a discussão para chegar na Agenda 2030. É que São Paulo é um estado muito forte, muito importante. Né? Mas existiriam outros estados que estão mais na frente do que São Paulo, você acha? Eu sei que o governo do Paraná está muito atuante também. Acho que o governo do Pará também. Mas é que São Paulo tem uma força, né? Tem uma sempre força. É convidado, né? Às vezes não está fazendo a lição de casa, mas é chamado, né? Não, mas a gente está se esforçando para fazer a lição de casa. E foi muito interessante, porque foi uma oportunidade que a comissão trouxe dos técnicos do governo se reunirem no mesmo espaço antes da pandemia para poder pensar como que cada secretaria, acho que é o caso um pouco da Unesp aqui, como que cada faculdade, como que cada projeto pode se relacionar primeiramente com os ODS e como esse ODS prioritário se relaciona com os outros e também com as metas. Então, nós fizemos esse exercício e produzimos 2 relatórios que estão no site da ONU. As pessoas podem encontrar na aba do site da ONU que chama Voluntary Local Reviews, que são os relatórios que todos os governos subnacionais, municípios fazem, né, para mostrar como eles estão trabalhando, qual é o olhar daquele território para a Agenda 2030. Esse material deve dar para fazer um mapa, hein? Da situação nas regiões do mundo, né? Foi muito interessante fazer esse trabalho. As pessoas, os gestores públicos se engajaram muito, gostaram muito de ter esse produto. Foi realmente um trabalho que orgulhou assim, todas as pessoas que participaram. Foi muito interessante. Nossa, muito legal tudo isso. E eu fiquei pensando também, você tocou em 2 pontos importantes, que é como o Brasil ele é um lugar muito diverso. E as ODS elas se aplicam de uma maneira diferente em cada lugar. E agora eu direciono para a Raquel, que eu quero saber como que a gente pode aplicar isso nas universidades. Ainda mais aqui, por exemplo, na região, como que a gente pode aplicar a Agenda 2030 também nas atividades de extensão? Essa é uma questão bem interessante, né? Justamente porque, como a Ana Paula disse, a importância da localização dos ODS nas realidades locais é algo importante, né? Então, esse processo de territorialização, de trazer diretrizes que são globais para a nossa realidade local, é uma responsabilidade das universidades, né? Eu entendo que esse é o nosso desafio, trazer para a nossa realidade. Então, foi pensando nisso, né, inclusive fazendo referência ao nosso guia, Agenda 2030, nós, como Unesp e UNB, trouxemos a proposta de, além dos 17 ODS oficiais da ONU, 3 novos ODS. Foi um exercício, né? Foi um exercício. Metodológico, diria. Exato, de reimaginar a agenda a partir da nossa realidade do sul global. E aí surgiram os temas da ODS 18, que é igualdade racial, porque a gente entende que na nossa realidade do sul global é um tema que a gente não pode, né, nos omitir. Ainda precisa, que isso é transversal a todos, né? Mas Sim. você quis explicitar mais. Exato, né? A importância da gente dar visibilidade a partir, né, de uma representação visual também, né? Dada a importância que o tema tem no nosso país, na nossa região. O ODS 19, que é a arte, cultura e comunicação,
porque a gente entende também que a cultura é um espaço de resistência, de resiliências, né? As manifestações culturais e artísticas, e a comunicação hoje ela é fundamental para a promoção de uma cultura dos ODS, né? Que consiga Esse é o 19. É o 19. E o 20º? E o 20º é direitos dos povos originários e comunidades tradicionais. Porque a gente entende também que uma agenda que se propõe a discutir sustentabilidade não pode negligenciar um tema que para a nossa região também é fundamental, em torno dos povos indígenas e comunidades tradicionais. É muito legal isso que você falou também da comunicação, né? Ela tá presente ali, né? Divulgando e informando também, trazendo esse tipo de informação, que é muito importante. Eu mesmo tô ali na faculdade e muitas vezes a gente não sabe ali quais os principais objetivos, né? Eu vi até que a Ana trouxe também os ODS, se você quiser mostrar pra gente também. Esse material E agora também tem outros propósitos, né? De novos objetivos que estão ali inclusos, também são muito importantes e não podem ser deixados de lado, né? Exatamente. Os ODS, as metas, que é um Então material... você fez, são cartões, né? Explica um pouquinho. Você tem usado nas dinâmicas são de cartões. grupo? nas dinâmicas de grupo, nós, antes da pandemia, nós entregamos um kit desses para cada secretaria, Legal, né? que é para que as pessoas pudessem se reunir internamente e discutir, ficar um pouco mais palpável. Mas essa dificuldade, Tainá, que você comentou, de que isso chegue para os estudantes, na sociedade, ela é real, é um assunto, às vezes, um pouco abstrato para a maioria das pessoas. Tanto que o governo fez esses 2 relatórios, mas nós não queríamos que esse relatório ficasse lá no site da ONU. E o ano passado, o ano passado, em 2022, a prefeitura fez um evento grande, a Virada ODS, que foi lá no Parque do Ibirapuera. Tinha muita gente? Tinha muita gente, o governo participou, as pessoas tinham vários estandes tocando no tema da sustentabilidade, falando de questões sociais, econômicas, de meio ambiente. Às vezes existe uma tendência de puxar muito essa agenda para a área ambiental, mas ela não é, né? É muito mais do que isso, né? A gente está vendo aqui. Ela é uma agenda... Educação, saúde, a cultura. Ela colocou vários... Aqui atrás tem vários tópicos também, tipo, desenvolvendo também são né, as metas, né? Você tem o objetivo e metas, né? Sim. Exatamente. Porque ela é uma agenda que inclui, né, os pilares... Ela é uma agenda do desenvolvimento sustentável, né? Inclui os pilares ambiental, social e econômico. Então, vira e mexe, a gente tem que puxar esse viés aí apesar de eu estar agora na área ambiental, mas ela que é um dos pilares bem importantes da agenda, mas não só esse, né? A gente deve tratar os 3 pilares de forma igualitária. E aí, por isso que também nós nos aproximamos da academia, da universidade, e fizemos alguns trabalhos, discutimos, né, muitas reuniões. Mas uma outra questão que é importante é que a ideia não é criar quer dizer, muitos projetos podem ser feitos justamente até para ajudar os territórios, né, para apoiar os territórios, os municípios, os estados. Mas também existe a questão assim de que esses municípios e esses territórios, eles já estão trabalhando com o desenvolvimento sustentável. Mas às vezes não sabem, Não né? sabem, exatamente. Eles não sabem. Então, está mais próximo deles do que eles imaginam. Exatamente, muito mais, né? E a universidade também já trabalha há muito tempo, né, com esses temas. O governo também, historicamente, né, trabalha com essas questões todas. Mas, a partir de 2015, quando a agenda foi lançada pela ONU, surgiu uma oportunidade de uma linguagem comum no mundo, né, como um norteador comum. Então, é uma forma de você poder traduzir as suas ações para essa linguagem comum. Então, basicamente foi isso que nós fizemos até agora, e agora o governo de São Paulo continua avançando nessa agenda, o que é muito interessante, porque é uma agenda de Estado. Nós conversávamos sobre isso um pouquinho antes, né? Ela não é uma agenda, ela pretende ser uma agenda que independe da gestão vigente. Né? Sim, é algo que vem assim... né? Desde antes, né? Já é algo que já vem sido trabalhado há algum tempo. A minha pergunta agora vai para Raquel. Eu quero saber qual que é o atual estágio assim da Agenda 2030, quais são os nossos principais desafios
e problemas que estamos enfrentando No Brasil, atualmente. no No Brasil, né? sim. Sim. Recentemente, nós tivemos a divulgação do relatório Luz da Sociedade Civil para a Agenda 2030, inclusive recentemente, e ali apresenta que quase 60% das metas da Agenda 2030 no Brasil estão em retrocesso. Então, esse dado para a gente é muito significativo. Uma péssima notícia. Né? Uma péssima notícia para o Brasil. Porque nós estamos no meio do caminho, né? De chegar... Nós sabemos que houve aí um impacto grande da pandemia, Sim, né? No avanço das metas. Deve ter havido um retrocesso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Sim, isso é sentido, né? Em várias regiões. Ainda mais nas universidades também. Sim, mas a gente vê assim algumas questões que são mais centrais, né? Por exemplo, no Brasil, a questão em torno do desmatamento, das queimadas, isso afetou demais no avanço de algumas metas específicas relacionadas ao meio ambiente. Mas outras questões sociais também, né? Nós voltamos para o mapa da fome, né? Principalmente aí na última gestão federal, né? Nós estávamos fora, né? O abandono da escola, né? Exatamente. Então, acho que agora que nós voltamos, né, para esse círculo internacional da Agenda 2030, acreditamos que agora a gente começa a avançar, mas também reconhecendo a força das cidades, né, dos governos subnacionais, dos governos estaduais, dos municípios, que continuam trabalhando pela agenda, né? Então, é importante a gente reconhecer que a vida acontece nas cidades, né? E é nas cidades que a gente também precisa olhar o que pode ser feito na prática, né? Como é que eu posso trazer a Agenda 2030 para a vida do município, né? Das instituições públicas, das escolas, enfim, das empresas. E valorizar, né, Raquel, o que os municípios já estão fazendo, né? Porque muitas vezes os municípios não têm ideia do quanto eles já estão contribuindo para o avanço da Agenda 2030 com as ações do seu território. E, nesse sentido, eu acho que a ONU... claro que ainda a gente precisa conscientizar, porque, como nós conversamos aqui, é um assunto um pouco abstrato, mas a própria ONU lançou, em 2020, a Década da Ação, né, para que os primeiros anos fossem... mais de discussão, disseminação. E agora... É mais a prática, a sim. prática, a ação propriamente dita, e de muita coisa que já está sendo feita, né? Para você, Ana Paula, você trabalhou muito no Estado com interlocutores dos municípios, né? Uma coisa que acontece, você tem as grandes cidades, as cidades médias, umas cidades também muito pequenininhas, que nem tem corpo técnico. Você vê a diferença, assim, como é que é, né? Algum município que se destaca em São Paulo? Acho que você pode falar mais pra gente sobre isso. Sem dúvida, eu acho que existem... assim algum como exemplo existe... de um município assim, que você acha que é... tem assim como existe uma realidade muito diferente no Brasil em Entre relação os aos estados, e no estado de São Paulo também existe entre os municípios, né? E um município que tem se destacado muito no avanço dessa agenda é o município de Francisco Morato. que legal. Que criou uma lei... Na região metropolitana. Né? Criou uma lei para a implementação dos ODS, tem uma discussão, uma inserção na Unesco, na própria ONU, internacional. Então, essa é uma prova cabal de que abre muitas oportunidades de reconhecimento, né, nacional, institucional e internacional, e também até oportunidades de financiamento para projetos, né? Porque os próprios investidores do setor privado, eles têm investido cada vez mais em empresas selos, em fundos, exatamente. Agora, na grande cidade isso é muito difícil, né? Você pegar uma cidade com o tamanho de São Paulo, você faz e não aparece, né? Às vezes é mais difícil. Mas a Prefeitura de São Paulo avançou bastante. Ele criou uma capacitação interna, um curso, né, que nós também, o Estado também desenvolveu para gestores públicos, uma capacitação interna e de dentro para fora, né? Eles têm uma secretaria, né, especial. É a Secretaria de Relações Internacionais e a Secretaria de Governo, são as duas que articulam isso. E pensando assim por esse lado também, o que vocês podem propor assim de mais atividades mesmo, ainda mais você que está trabalhando há muito tempo com isso, de propor atividades que possam solucionar assim cada vez mais esses problemas que estão acontecendo. Atualmente, eu acho que essa agenda também trouxe
uma oportunidade muito grande para que todos os territórios percebam que a questão de inclusão, da equidade de gênero, da questão racial, tudo isso está sendo discutido no mundo todo e deve ser falado, né? Discutido, tentar soluções, tentar cada vez mais incluir, né, e dar oportunidade para todos, porque justamente é essa o mote, né, dessa agenda, é que as pessoas, que ninguém, independentemente de gênero ou de raça, seja deixado para trás, né, tanto nas questões, em todas as questões dos 17 ODS. E, para isso, as parcerias, que seria o ODS 17, são fundamentais, né, porque nós sabemos que um governo sozinho, se não contar com todos, ou mesmo uma universidade ou uma empresa, ela precisa do diálogo e do fortalecimento institucional com outras instâncias para alcançar esse avanço. Nesse tempo, assim, a gente tem trabalhado muito com você, né? A Raquel falou, assim, o que você acha que o governo pode esperar da Unesp, assim? Das universidades em geral, mas eu quero saber da Unesp, assim, em especial, porque você tem trabalhado com a gente, né? O que você acha assim, que seria Sim, nós discutimos muito a questão da importância do desenvolvimento de indicadores, porque no próprio governo nós conversamos muito com a Fundação SEAD, que trabalha com os dados estatísticos, né, do estado de São Paulo. E eu acho que a maior dificuldade é definir indicadores para que as políticas públicas possam, de fato, ser medidas. Então, apesar de nós termos feito um trabalho importante de conscientização no governo, nós não chegamos nesse ponto ainda de medir as políticas públicas, né? De onde estamos hoje, por exemplo. Essa é a grande questão do avaliar impacto, né? Eu te falei, vários proponentes dos nossos projetos na Unesp, eles põem lá, tem alguns que colocaram as 17 dessas, porque é autodeclarado, né? Agora, você avaliar se de fato aquilo foi atingido é um grande desafio, né? E onde estaremos em 2030, né? Porque agora, o próximo SDG Summit, né, que é o evento de desenvolvimento sustentável da ONU do ano que vem, de 2024, justamente começa a discussão do pós-2030. Então, o tempo passa muito rápido, todos sabemos disso, e sem dúvida, apesar da pandemia, houve o retrocesso, mas muitos críticos dizem que é uma agenda utópica em termos de metas, mas o importante é seguir tentando e construindo, né, o que for possível, né? A gente sabe que nem sempre é possível, a gente alcança o que nós gostaríamos, mas isso não quer dizer que nós não devamos... Ficou no zero, ficou parado. Não, né? Vamos retomar e dar seguimento. E, Raquel, agora eu quero saber como que a Unesp está envolvida nisso também e como que os alunos também estão inseridos. Eu acho super importante a gente partir... até tem uma frase, né, de um pesquisador, professor Carlos Brito, que esteve na diretoria da FAPESP há um tempo, e ele dizia que os problemas da sociedade atual superam a ciência. E essa frase é muito significativa, né, para a gente pensar o desafio que as universidades têm para trabalhar no desenvolvimento sustentável junto, né, às comunidades. Então, especialmente se você pensar uma concepção de ciência conservadora, que aliás a FAPESP é um pouco assim, né? Sim, ela esquece da extensão. Sim. Então essa pesquisa no laboratório, que você isola um problema, quer dizer, cada vez está mais distante da realidade, de problemas que são complexos, integrados, né? Então, exatamente. Ele não consegue entender como que... Dá até para entrar também nessa questão dos ODS, sobre a questão de igualdade, né? Porque também é muito difícil também essa questão das mulheres na ciência. Tem essa questão do conservadorismo nesse sentido também, né? Sim, eu acho que aí vem, né, o potencial da extensão. Porque é a extensão que está nos levando para as comunidades, né? Essa troca de saberes plurais, essa interação que os estudantes e professores, principalmente agora com a curricularização, estão sendo desafiados, né? Então, como é que você vai trazer para a sua disciplina em sala de aula, para o seu projeto de pesquisa, para o seu projeto de extensão, diretrizes que são globais, mas que você precisa traduzir para a sua realidade local. E aí você transforma a agenda da pesquisa. Também. Né?
E mais acho que não só antenada, traduzir né? também, mas também como convocar esses alunos e como despertar esse interesse neles, né? Porque, por exemplo, tem muitos alunos pretos, pardos, também tem... Na Unesp não tem, né? Indígenas, pelo menos eu não vi, mas também como trazer esses alunos para esses projetos, né? Para essas Exato. atividades, porque a gente já tem um grande desafio, né? Por exemplo, dentro da Unesp, dessa questão também de permanência. Eu acho que também pode encaixar isso nos ODSs, né? De recursos que precisa para manter esses alunos na universidade, né? Para desejar também eles, não só a questão de um estudo de qualidade, mas também uma vida de qualidade, né? Porque se você não come, você não tem acesso a uma casa boa, que se você não tem internet, se você não tem todos esses recursos, como que você vai estudar? E a saúde, E como que você vai até ter a saúde energia? mental, né? Saúde mental. Como que você Saúde mental vai... também. Que- Saúde mental, sim. Esse tema cresceu muito, né? E aí vem a psicologia, né? Porque com a pandemia, né? Esse tema veio à tona e de como isso impactou, né? O emocional de muitas pessoas, a parte física também. E como foi difícil, né? E todas essas questões envolvidas. Então, a saúde mental, hoje em dia, tem sido, inclusive... discutida fortemente nas empresas. O Pacto Global da ONU, que é o braço de empresas da ONU, que tem, né, um braço aqui no Brasil, lançou um programa chamado Mente em Foco, para que essa questão de saúde mental não seja tratada apenas no momento que a pessoa Agudo, ou no momento que a pessoa entra na empresa ou que está sendo avaliada para entrar no RH, né? Fica aquela coisa de testes, etc. no RH, mas que todos nós podemos ter problemas nesse sentido e que esses problemas, essas pessoas precisam ser acolhidas e não afastadas, né? Por preconceito, muitas vezes, né? Hoje em dia, o problema de ansiedade, de depressão é um problema comum, que acomete praticamente todas as famílias. Então, precisa ter esse olhar humano, né, para que essas pessoas continuem com seus trabalhos, Você com falou, seus né, estudos. que a agenda vai muito além do ambiente, né? Porque você tem a saúde, a educação, a cultura, né? A questão Tá de tudo ali gênero. muito ligado, Mas a questão humanitária é a principal, né? Eu acho que assim, nós estamos fazendo várias coisas na Unesp, né? Eu acho que é importante a gente destacar o que a gente já está fazendo na extensão, a criação das redes temáticas, por exemplo, eu acho que é um avanço, porque a gente começa a entender a ciência a partir de uma visão transdisciplinar, né? Então, a necessidade de abordar os problemas atuais, não só a partir de uma área de conhecimento, mas entendendo que a sociedade ela está submetida a diversas lógicas e, portanto, necessita de várias áreas, né, atuando. Então, a gente tem feito várias coisas envolvendo os nossos estudantes. E eu acredito muito nessa geração, né, porque eu tenho Na geração dela, né? Principalmente a geração da Tainá, né, que mostra para a gente, né, em sala de aula, a importância da gente romper com alguns preconceitos, com algumas lógicas conservadoras, né? Então, quando vocês trazem para a sala de aula questões envolvendo a questão racial, de gênero, A violência, né? a violência, né, de uma forma mais ampla, isso vem transformando o trabalho docente também. Sim. Né? Claro. E no sentido das políticas públicas, eu acho que esse poder ouvir, levar os estudantes também para ouvir a sociedade. Sim. Aprender a ouvir é fundamental. Então, Com certeza. essa questão de ouvir e traduzir em comunicação, né, é muito interessante. Eu tive uma experiência muito legal esse ano, né? Que, através de professores meus do ensino médio, eles me chamaram para ir numa escola, na minha antiga escola, falar sobre a questão do feminismo negro, né? E foi muito importante para mim, foi um momento muito legal. Lá onde você criou o centro acadêmico? Foi onde eu participei. Eu participei do Grêmio Estudantil, né, no ensino médio. E eles me chamaram justamente também por eu estar numa universidade pública e por eu ter participado de projetos e tudo mais. Então, aí você vê também a importância, né, da juventude e da nossa representatividade e ter visibilidade, porque aí eles também enxergam, como você falou, uma outra visão, né? Sim. Essa geração que está vindo também enxerga esse momento de, olha, eu também posso estar ali.
Deixa eu fazer entendeu? uma pergunta. Aqueles meninos que você viu lá, você acha que já é uma outra geração? Com certeza. Que não é a sua? É uma outra Por exemplo, geração. Você já é veterana, né? Sim, é uma outra geração porque eles também, eles são muito abertos. Eu vejo que eles são muito abertos a experimentações, a perguntar, a questionar. E muitos deles também vieram falar comigo depois, né, por curiosidade também de assuntos. E eles também são uma geração que já vem muito engajada, Olha né? que interessante. Eles já vêm com um Sim, é conteúdo, verdade. uma base assim muito boa. Então acho que isso também Então, é muito nós, importante professores, citar. que nos preparemos. Se preparem, porque eles vão chegar com tudo e eles vão continuar, igual a Raquel falou, vão continuar apontando essas coisas. É uma geração, assim, que não tem medo, né? Eu acho que isso é mais importante. E eu acho que isso, né, que você coloca, que a Ana comentou, a importância do saber ouvir. Eu acho tão importante, né, porque durante muito tempo a gente acreditou que era necessário dar voz àqueles que não têm voz. E hoje a gente está invertendo essa lógica, a gente está pensando, é preciso dar ouvidos. A gente precisa ouvir mais as comunidades. Eles têm voz, a gente que não escuta. Né? Exatamente. Então, é uma perspectiva de mudança até de paradigmas, né? Ou seja, nós saímos dessa posição, né, de certa forma, de prepotência científica, entendendo que que a ciência é uma forma de conhecimento, não é a única. Você acha que você foi aprendendo isso na extensão, Raquel? Sim, professor. Eu acho que esse foi a influência maior da extensão no meu fazer docência, pesquisa. Né? Eu acho que a extensão, e esse é um dado importante, né? A gente tem observado algumas universidades aí no Brasil e fora do Brasil que têm transformado e trabalhado com a agenda a partir da extensão. Então, a agenda ela pode entrar de várias formas, mas, em geral, a gente tem visto a extensão como protagonista. Porque a gente estava falando, Ana Paula, como é que mexe a universidade, que ela é muito conservadora, né? Então, a extensão tem sido uma porta. E essa ligação também com a ciência. Raul, você acha também que a gente pode ver a extensão como ciência? Com certeza. Numa discussão que nós fizemos no encontro da USP, Unesp Unicamp, né? Nós tivemos a presença do professor Naumar Almeida Filho, que é da Federal da Bahia. Fantástico, né? Porque ele começou a discutir, você tem a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Se é indissociável, quer dizer, na extensão você tem ensino e tem pesquisa. Então são esses três pontos pontos que é extensão? importantes, O que é né? extensão? Aí a grande conclusão dele é que, na verdade, é uma nova forma de fazer a ciência. Né? Então eu acho que muda bastante o foco, né? E eu acho que hoje em dia, né, eu acho que os jovens têm muito mais oportunidades de falar, né? E eu acho que os mais velhos, assim, talvez a sociedade mais tradicional, tenha aprendido a ouvir, né? E essa tolerância que os jovens precisam ter com coisas que estão com culturas arraigadas também é importante, porque a gente sabe que tudo isso, veja, essa agenda foi lançada em 2015. Até 2030, ela avançou, mas retrocedeu. Então, isso também acontece, né? Tem os avanços e os retrocessos. Mas faz o mais parte da história. A história é assim. Exatamente. E é isso mesmo. E o importante é saber dialogar e ter a tolerância dos dois lados, né? Porque as coisas também não mudam de um dia para o outro. Precisa toda uma elaboração, um preparo, uma digestão de coisas novas, né, para que possa haver a mudança. Então, por exemplo, com as prefeituras, né, muitas realidades e muitos pensamentos diferentes estarão presentes, né? Então, às vezes um município que é mais assim, não é tão aberto para isso, ele pode demorar mais tempo para chegar lá, para abrir, né, começar a pensar diferente. O município vizinho está andando, ele vai ficar atento. Mas não quer dizer que ele não vá, no momento posterior, que ele não vá avançar. Mas então, um país do tamanho do Brasil. Então tem momentos diferentes, né? Então, eu acho que essa tolerância também para aqueles que não conseguem avançar de imediato é muito importante. Eu acho que isso se relaciona muito com o seu trabalho, né, Raquel? Sim, bastante. Até trazendo um exemplo, né, disso que a Ana Paula coloca, nós estamos fazendo a curricularização da extensão no curso que eu coordeno hoje, que é o de Relações Públicas, e é muito interessante, porque a gente observa que muitos nossos alunos
que não residem nas cidades, né, onde vão cursar a universidade, passam muitas vezes 4, 5 anos sem conhecer o território, sem conhecer a cidade. Então, o que a gente pensou no nosso projeto hoje de curricularização? Levar os estudantes para conhecer o território. Então, nós fizemos uma parceria com a Prefeitura de Bauru, né, aqui, junto à Secretaria Municipal de Agricultura. Então, os estudantes eles estão indo para conhecer as feiras livres da cidade. Então, cada grupo de estudantes vai trabalhar com uma feira para desenvolver uma comunicação para promover a cultura da feira, né? Da Isso feira é legal, livre, porque né? agora na Unesp também, de quinta-feira, tem feira lá. Tem feira. São muito os nossos bom. alunos que estão fazendo. Eu agradeço, inclusive, porque eu não tenho tempo. Então, assim, ter a feira lá, nossa, estão, assim, muito acessível, é tanto bom pra gente e pra eles também. E também altera, né, essa cultura da segurança alimentar, né? Acho que é tão importante a gente falar de uma alimentação saudável, né, de produtos livres In de natura, né? Exato, livres de agrotóxicos, né? Hoje o Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxicos na agricultura. Então é fundamental a gente pensar, né, em promover uma cultura que vai rompendo com essa... Porque o Guia da Alimentação do Brasil aponta, né, um parâmetro bem simples. Quanto menos processado, né, mais saudável. mais saudável. Então você vai se aproximando desse alimento que vem já direto do campo, né? Exatamente. Que tem uma relação direta com a sustentabilidade. E aí né? você vê como isso é um impacto, né? Porque tem, acho, dois pontos importantes. O primeiro de transformar a realidade desses estudantes, que muitas vezes chegam, moram sozinhos, chegaram assim do nada, não sabem lidar e às vezes acabam indo para uma alimentação que não é tão saudável e tudo mais. E ao mesmo tempo de ter também aquele acesso a esses alimentos, né? Exatamente. E que tem relação com a saúde mental. Afinal, Sim. uma boa Sim. alimentação Sim. também influencia, né? Então, eu acho que é fundamental até mesmo, né, pensar em como esses estudantes estão também trabalhando pela promoção da agricultura familiar, que é um tema, né, a questão agrária no Brasil, que é um tema importante também. Você falou um pouco antes, né, que nós vivemos nas cidades, mas eu aprendi, inclusive aqui na Estação X, né, que nós vivemos nas cidades, nos campos, nas florestas e nas águas. Né? A gente sempre esquece de todos esses outros ambientes. Exatamente. A agenda nos alerta para isso, né? Pensar, né, numa melhora da qualidade de vida em várias dimensões. Sim. Né? E até porque, eu não sei os números, mas já é comprovado que a prevenção, se você pensar em gestão pública, ela é mais barata do que a cura, né? Do que tudo que envolve Lógico. o pós-doença. Sim. Então... A gente vai encerrando o episódio por aqui. Inclusive, a gente vai continuar falando um pouquinho mais disso no próximo episódio. E eu quero muito agradecer a presença de vocês. Vocês têm mais alguma coisa, um recado para deixar? Eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Um prazer enorme estar aqui falando para estudantes da extensão cultural. Agradecer ao professor Raul, professora Raquel, Tainá, a toda a equipe. E o meu recado é de que parece um clichê, mas não é. É real. Acho que a persistência é muito importante na vida de todos nós, porque, de fato, nenhuma ação é fácil de ser alcançada e o que parece impossível pode acontecer se várias pessoas se engajarem de fato. Também gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de dialogar com vocês, Tainá, professor Raul, Ana Paula, também agradecendo a toda a equipe e deixando aqui uma mensagem, né, em nome da Rede Temática de Extensão, Unesp 2030, dizer que é importante o engajamento para o avanço dessa agenda, entendendo essa agenda para além da questão ambiental, né, como já foi dito, né, nós estamos falando de uma agenda que busca essa articulação tanto na questão social, econômica e institucional, a importância das parcerias. E eu acho que aqui hoje a gente fez uma parceria muito bonita, né? Que é pensar como é que as nossas instituições, as universidades, as prefeituras podem trabalhar juntas para o avanço dos ODS. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí, Raul, o que você achou do episódio de hoje? Olha, cada estação a gente aprende uma coisa nova. Eu diria que com essa discussão de hoje, me chamou muita atenção, assim, com a complexidade dos problemas, né, que a gente está trabalhando. Como você falou, às vezes parece inalcançável, né?
Mas é que a universidade vai ter que se reinventar. A ciência vai ter que se reinventar. Né? Quer dizer, porque essa ciência convencional, tradicional, ela não está dando conta mesmo. Né? E eu acho que a extensão vai mostrar um caminho para nós. Eu também acho, e continuar transformando realmente essas realidades. Foi um episódio muito proveitoso, aprendi muita coisa. Muito obrigada a todos pela participação e obrigada também a você que nos assistiu até aqui. Para não perder os próximos episódios, siga as nossas redes sociais e nos vemos no próximo Estação X. Até mais!